Deus colocou um texto no meu coração e eu quero fazer algumas observações com vocês. Evangelho escrito por Marcos. Evangelho escrito por Marcos. Evangelho escrito por Marcos, capítulo 6. O versículo 52. Logo a seguir, capítulo 8, versículo 21. Vamos lá. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Capítulo 8. O verso 21. E ele lhe disse: como não entendeis ainda? E ele lhes disse: como não entendeis ainda? Vamos ler mais uma vez o verso 52 do capítulo 6. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Capítulo 8, 21. Ele lhes disse: como não entendeis ainda? Obrigado por sua palavra. Nosso coração de fato está preparado para receber a tua palavra. Obrigado por mais uma noite na tua casa. A gente precisa. Como precisamos ouvir o Senhor falar mais uma vez. Te adoramos, oramos. Tudo isso preparou nosso coração para receber de Ti. Não é e nunca vai ser sobre o que queremos, sempre vai ser sobre o que precisamos. Aqui é um lugar que o Senhor decidiu fazer desse lugar um lugar da manifestação da Tua palavra. Continue, que a Tua palavra mais uma vez nos ache. Sejamos todos achados pela Tua palavra. Oramos e agradecidos somos. Amém e amém. Acomodem-se, por favor. Algumas coisas se repetem. E o processo repetitivo de qualquer
coisa, é muito pedagógico aqueles que precisam entender esse processo. Eu preciso olhar para tudo que está sendo muito repetitivo na minha vida e tentar entender qual é a razão de estar sendo alvo dessa repetição. Toda a estruturação do que se repete é a fim de fazer do ambiente onde foi repetido o que eu estou vivendo um ambiente muito pedagógico, aqueles que de certa forma precisam aprender com aquilo que está sendo repetido. Então eu preciso estar muito atento à vida quando algumas coisas começam a se repetir. Eu preciso aprender. Enquanto eu não aprender, as coisas não vão deixar de se repetir. A questão de estar havendo a devida repetição é porque eu não aprendi no começo. Então há uma necessidade daquilo que eu não aprendi no começo se repetir agora, para que quem sabe talvez eu aprenda. E se eu não aprender, vai se repetir de novo. Então eu preciso olhar para aquilo que está sendo repetitivo de maneira tão contundente, sentar na escola da vida e tentar aprender, porque enquanto eu não aprender, aquilo vai ficar se repetindo. Duas multiplicações. Duas multiplicações. Primeira multiplicação, há uma observação digna de ser pontuada, porque vem daqueles que caminham já por alguns anos com Jesus. Vou mandar esse povo embora, porque eles precisam comer, mandar eles para algumas aldeias ou cidades, a fim de que eles comprem alguma coisa, a saber, pão para comer. A hora já se foi, o dia já se adiantou, e a gente precisa saber o que vamos fazer após isso, a saber, depois de despedir esse povo, para que eles vão por aí e comprem pães para comer. Jesus olha para eles, os discípulos, e diz: dê a eles de comer. Duro isso. Duro porque descobre aquela ideia de que ser discípulo há uma necessidade de se ter tudo. Pode-se ter uma imagem de discípulo e não se ter o necessário. Jesus olha para eles e diz: dê a eles de comer. Tirando toda aquela roupagem vista por todos que ali estão, que cria-se de certa forma uma expectativa para com eles, já que eles caminham com quem está caminhando. Então não é pelo fato de eu ser quem sou que eu tenho o que você quer. Eu posso só ter, eu posso só ser o que você está vendo e não ter o que você está querendo. E me fazer valer apenas dessa imagem nutrida, a fim de que ninguém descubra que de certa forma eu não tenho aquilo que de fato fará você satisfazer-se. Então eu sou movido por esse título de ser discípulo de quem é, caminhando com quem estou. Até o dia que essa roupa é retirada no meio do público, dizendo: dê a eles de comer. A dureza é eles ter que responder: a gente não tem nada. Não é possível você estar caminhando um bom tempo com Jesus e o dia que Ele te pedir para dar alguma coisa de comer para alguém, você não ter. A questão não é a fome do povo, porque a fome do povo é muito explícita. A questão é a fome dos discípulos, que é ocultada. Em razão da posição, se oculta uma fome, porque ele está todos com fome. Mas eu prefiro maquiar a minha vida do que revelar a fome que tenho. Até em razão da fome do povo, é descoberta minha. Por que descoberta minha? Porque quando se é pedido para que eu dê ao povo, eu digo que não tem, eu não tenho só para o povo, eu não tenho para mim. Então eu estou na mesma condição do povo, com fome. Mas eu sou discípulo, ninguém precisava saber.
Então não é o quanto eu caminho com Ele, porque é possível eu estar numa caminhada árdua com Ele e estar vazio daquilo que alimenta o povo. Então o povo está com fome, não é dos meus títulos, o povo está com fome do que eu tenho, não do que eu sou. Então dera a eles de comer. E o grifo do texto é muito claro, como se Jesus falasse com Ele mesmo: eu sei o porquê eu estou dizendo isso. Como se cochichando consigo: eu sei porquê. Dera a eles de comer. Nós não temos nada. Eu sempre soube que vocês nunca tiveram. Vocês só decidiram andar comigo não tendo coisa nenhuma. Eu fico tentando entender aqui, conversando com meus próprios botões. Não, na verdade a roupa de Jesus não tinha botão, mas sei lá. Ele olhava para ele e dizia assim: como é que pode você estar andando comigo esse tempo todo e não ter nada de comer para eles? Então vocês são esfomeados, intitulados. Vocês têm títulos, mas não têm comida. Vocês são vistos como alguém que se destaca pela árdua caminhada em exercício exaustivo comigo. Sendo que o dia que alguém gritar com fome, vocês gritam com fome também, porque você não tem só para eles, você não tem para você. E aí tem, no meio desses títulos todos, tem um camarada chamado André, que eu chamo de conexão. Que no meio de todos vai olhar para um menino. Interessante. Um menino com 5 pães e 2 peixes. E André é a ponte que conecta o menino com o ambiente do discipulado. Esse menino transita pela ponte chamada André e é descoberto aqui, nesse ambiente conflitante demais. A gente tem um problema, e eu abro um parênteses com muito respeito nesse altar. E já fechando parênteses, a gente tem um grave problema na igreja brasileira. Eu não sei se eu falo, eu aprendi terça-feira isso. Eu não sei se eu falo. A gente tem um grande problema na igreja brasileira. Nós temos discípulos que sabem fazer, mas não têm o que se deve ser feito. Porém, nós temos meninos que não sabem o que fazer, mas têm o que deve ser feito. E a gente está diante de 2 gerações que brigam, enquanto o povo grita de fome. Enquanto o povo morre de fome, os discípulos desconsideram os mais novos, porque os mais novos são os mais novos, mas os mais novos têm aquilo que os discípulos não têm. Entretanto, os discípulos podem não ter, mas sabem. Os mais novos têm, mas não sabem. Enquanto os discípulos desmerecem os mais novos, eles continuam não tendo, mesmo sabendo. E os mais novos se achando no direito, pelo fato de ter aquilo que os discípulos não têm, eles não sabem como fazer. Só tem um que faz conexão dessas 2 gerações, a fim de não resolvê-las, mas matar a fome do povo, é Jesus. Jesus é a ponte que conecta a geração mais nova com a geração mais experiente. Enquanto essas 2 gerações brigarem, porque eles são os mais experientes, desmerecendo os mais novos, desmerecendo os mais velhos. Entenda que eu posso ser mais novo, mas eu tenho, o que eu tenho não funciona na minha mão. E eu posso ser o mais experiente, mas eu não tenho, mas se eu tiver, funciona na minha mão. É juntar essas 2 gerações, para que o povo não morra de fome. Oh, luta terrível da igreja brasileira. Bom seria se a geração mais nova se submetesse à geração mais experiente, olhasse para ela e dizia: eu posso não saber, mas eu tenho, receba o que eu tenho. E os mais antigos não
ficar tão orgulhosos em receber dos mais novos. Eu posso receber, mas eu sei como fazer. Oh, bendita solução para a igreja brasileira. Mas deixa isso para o seu pastor resolver depois com vocês. Isso é para o culto de terça. Pega-se os pães e os peixes e dá na mão de Jesus. Está escrito aí, não é coisa da minha cabeça. E levantando os olhos, ergueu os pães e partiu-os, depois de dar graça. A Bíblia é muito esquisita, porque essa ideia de erguer os olhos e levantar os pães é uma exposição. Porque o lugar que o pão está, todos não iam ver. Então por isso que ele tira de um lugar onde não se vê, ergue os olhos, levanta os pães para que todos vejam, dá graça e parte. É rapidinho. De repente você entrou por aquela porta dizendo assim: está tão duro ser partido. É porque é impossível você sair de um lugar em que ninguém lhe vê e ir para um cenário que todos lhe verão, sem passar pelo processo de ser partido. Porém, você só suporta ser partido pela mão que parte, porque antes de partir, Ele deu graça antes. Você já era para ter jogado tudo para o alto, você não jogou porque a graça veio antes. Você era para ter jogado a tua família para o alto, você não jogou porque a graça veio antes. Você chora, você se irrita, você se estressa, você desequilibra, dizendo: eu não aguento mais. Aguenta, porque se não fosse a graça, você estava em desgraça, mas a graça chegou antes. Ele não parte para depois da graça, Ele dá graça para depois partir. O que nos sustenta é a graça, o que nos alimenta é a graça, maravilhosa graça, bendita graça, poderosa graça, ó graça que me deixa sem graça. Graça. E aí você está como eu perguntando: por que eu estou suportando isso? Não é mérito nosso. Não é porque a gente orou muito, não é porque nós nos preparamos a título do devocional litúrgico diário. Não. Isso é graça. Você só suporta ser partido por causa da graça. E tendo dado graça, o partiu. E tendo dado graça, o partiu. E tendo dado graça, o partiu. Está doendo, mas está com a graça. Está complicado, mas está com a graça. A graça, oh graça, se não fosse essa graça, o inimigo já tinha nos devorado vivo, segundo o salmista. Oh graça, oh cidade Maf, isso é graça, tudo é graça, graça. A graça que a gente precisa tomar muito cuidado, porque a graça engana. Graça engana. Levantou os olhos, tendo dado graça, partiu e deu na mão do menino. Sim ou não? E deu na mão do menino. Sim ou não? Deu na mão dos discípulos, porque a imagem dos discípulos está comprometida. O que
vai alimentar o povo não pode sair do menino. Ainda que venha do menino, não sai do menino. Vem do menino, não sai do menino. Vem do menino, não sai do menino. Vem do menino, não sai do menino. A imagem está comprometida, precisa ter um acerto. Então os pães vão para a mão dos discípulos. E dos discípulos, vamos pôr todo mundo sentado na relva. Está escrito aí, depois você confere. Dividem em grupos. Um ambiente muito ordeiro. Com fome, mas em ordem. Sentado em grupos de 100, de 50. Todos sentados em erva verde. Grita erva verde. Mas o principiado do contexto é uma expressão. O lugar já é deserto. Depois você entende isso. O lugar é, mas Jesus põe ele sentado em erva. É deserto, mas tem erva. Guarda isso. Todo mundo se assenta. Se assenta onde? Na erva verde. E começa o processo da multiplicação. Eu de fato não sei como possa ter sido. A minha cabeça é muito limitada. Quanto mais tira, mais tem. Toma, 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 tem. Quanto mais parte, mais cresce. Quanto mais parte, mais cresce. Não sei. Eu só sei dizer que quase 5.000 pessoas comeram. A gente só acredita nisso porque está na Bíblia. Quase 5.000 pessoas comeram. Falando de homens, tirando mulheres e crianças. Calcula-se aí, no mínimo, judeu, sua esposa e mais 4 filhos. Bota aí, mais de 20.000 pessoas comendo. Sobraram-se 12 cestos. Quantos cestos? Quantos cestos? Quantos discípulos? Então, automaticamente, esses 12 cestos vai para a mão dos... Não. Você acha justo? Cada um com um cesto, sendo que eles não deram absolutamente nada. E quem deu tudo, voltar de mão vazia. São 12, você tem uma... Calma, vou chegar lá. São 12 cestos. Que vai parar na mão de quem? De quem? Do menino. Porque ele não deu? Ele não deu? Recebeu. Como é que você vai colocar na mão de alguém que não deu nada, resultado daquilo que ele só fez parte? Ninguém pode ter resultado pelo fato de fazer parte e não ter aplicado alguma coisa no resultado. Você imagina os 12 olhando 12 cestos, dizendo, é um para cada um. Só que são 12 cestos na mão de um menino, que tem que ir embora para casa e está resolvido o problema. E logo, está escrito aí, verso 45, que logo obrigou a entrar no barco. Essa expressão, uma das vertentes que define, e logo é forçá-los, não dando oportunidade para que eles usufruam, possivelmente, do ambiente da multiplicação. Não deu tempo. E logo obrigou para que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado. Enquanto ele ia despedir a multidão. Vocês vão sozinhos. E você conhece essa história. Quando estão lá no mar, o que aconteceu? Tempestade. Brutal, violenta. Parecia que a embarcação ia acabar. Uma tempestade descomunal. Sem precedentes, sem aviso prévio. Um
angustiante, desequilibrante, perturbadora. Mas vai ser resolvido, porque Jesus decide andar sobre as águas. E a tempestade termina quando o Pedro decide descer do barco e ir buscar Jesus e trazê-lo para dentro do barco. Quando eles entram no barco, a tempestade termina. E quando a tempestade termina, a gente chega no versículo 52. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o coração estava endurecido. Eu vou dar mais uma oportunidade para vocês. Vamos para o capítulo 8, viver uma segunda multiplicação. Todas as vezes que algumas coisas se repetirem, fique atento. É sinal que você não aprendeu de início. Se repetir, é oportunidade de você aprender. Se não aprender, vai se repetir. Agora, a atitude não parte dos discípulos, a atitude parte de Jesus. Chamando os discípulos para si. Está aí no versículo. Em diante. Chamando os discípulos para si. Disse: eu estou tendo compaixão dessa multidão. Porque essa multidão está andando com a gente há 3 dias. Tem gente que veio de muito longe. A gente precisa comprar alguma coisa para eles comerem, porque se a gente despedi-los assim, eles vão tropeçar no caminho. Tem gente de perto, tem gente de longe, está caminhando com a gente há 3 dias. Eu estou tendo compaixão deles, vamos dar de comer. E alguém vai dizer: não, peraí, 200 dinheiros. Jesus vai perguntar: quantos pães tendes? E eles vão responder: 7. Quantos pães tendes? 7. E alguns peixinhos. Vocês têm quantos pães? Quantos pães? Quantos? E poucos peixinhos. Eu vou perguntar de novo para não haver dúvida. Quantos pães tendes? 7. Então eu vou fazer o seguinte: senta no chão. Quantos pães tendes? Senta no chão. Alguma coisa diferente, não? Dá os pães. E tendo dado graça, partiu. Diferente. E deu aos discípulos, para que os discípulos dessem à multidão. Comeram. Mesmo processo. Toma, tem, toma, tem. Quanto mais tira, mais cresce. Mesmo processo. Comeram quase 4.000 homens. Quantos? 4.000. Tirando mulheres e crianças. 4.000. Sobraram-se 12 cestos dessa vez. Sim ou não? Sim ou não? Não. Sobraram-se 7 cestos. Vamos lá. Na primeira multiplicação, os pães veio de um menino. Na segunda, os pães vieram de discípulos. Na primeira multiplicação são 5 pães e 2 peixinhos. Na segunda multiplicação são 7 pães e poucos peixinhos. Na primeira multiplicação se assenta em grupo ordeiro de 100, de 50. Na segunda multiplicação só se assentam. Não tem ordem.
Na primeira multiplicação, se ergue os olhos, se levanta os pães, e tendo dado graça, parte. Na segunda multiplicação, só dá graça e parte, não levanta os olhos. Na primeira multiplicação, se assenta, ainda que seja deserto, sobre relva verde. E na segunda multiplicação, se assenta no chão. Na primeira multiplicação, comeu 5.000 homens. Na segunda, comeu 4.000 homens. Na primeira, sobrou 12 cestos, que vai parar na mão de um menino. Na segunda multiplicação, sobrou 7 cestos, que agora vai parar na mão de 12 discípulos. Na primeira, dá-se pouco, come-se muito, resta-se muito mais. Na segunda, dá-se muito, come-se pouco, sobra-se menos. Eu não entendi. Não entendi. Terminando a segunda multiplicação, e compeliu ao barco, e existe mais uma tempestade, parece que se repetindo, pós a multiplicação, a primeira, que logo entra no barco e vivem também uma tempestade. Então são 2 multiplicações em sequência, tempestade. Eu quero tentar entender, ou é sobre a multiplicação ou sobre a tempestade. O porquê da tempestade se repetindo? Já que eu estou vivendo um cenário de milagre. O pedagógico é o quê? É aprender sobre multiplicações ou aprender sobre sobrevivência à tempestade? Qual é o litúrgico de ensino? Eu tenho que aprender de onde? Da multiplicação ou da tempestade, que é logo pós multiplicações? Parece que não dá tempo nem de vivermos um ambiente de milagre, a tempestade logo vem. De maneira muito brutal, violenta, avassaladora, descompensante, que nos desequilibra, nos estressa. Acabamos de sair de um ambiente de milagre e entramos numa tempestade absurda. A tempestade é porque a gente não entendeu o milagre dos pães. Então vamos para o milagre de pães de novo. Não entendemos, vem a tempestade novamente. Depois da primeira multiplicação, uma tempestade, quando a tempestade tem o seu término, ele vai dizer: vocês não entenderam o milagre dos pães, o coração de vocês continua endurecido. E daqui a pouco vem outro ambiente de multiplicação. E logo depois vem outra tempestade. E no final dessa tempestade é pesado todo o texto. Porque Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: por que razoais que não tendes pão? Não considereis, nem compreendeis ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, tendo ouvido, não ouvis? E não vos lembrais, quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos de pedaços levantardes? E disseram ele: 12. E quando partir 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pedaço levantardes? E eles disseram: 7. E disse ele a eles: como não entendedes ainda? Vocês estão vivendo repetições de tempestade porque não entenderam o processo do milagre ainda.
caos, a tempestade, é a sua falta de sensibilidade dentro do processo do ambiente de milagre. Parece que vocês, eu falo deles, não é de vocês, essas coisas só acontecem no Rio. Parece que vocês não aprenderam com a primeira. Vocês não viram a clareza de um menino dizendo quantos pães você tem aí, rapaz? Ele disse, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. E era isso que ele tinha, não tinha mais nada. E agora na segunda multiplicação, estou perguntando para vocês. Vocês perguntaram por menino. E o menino deu uma resposta para vocês. Agora eu estou perguntando para vocês. E vocês estão me respondendo que tem 7. Ok. Então é com base na sua resposta que vocês vão viver o que vocês merecem. Só não reclame depois. Vocês estão dando 7 pães. Vai comer 4.000. Vai sobrar 7 cestos. Agora não faça nenhum tipo de comparação, porque vocês não entenderam nada. Porque na primeira multiplicação deu-se menos. Comeu-se mais. Sobrou-se muito. Na segunda, vocês estão dando muito mais. Vocês não estão apercebidos que estão comendo menos. E sobrou pouco. Os 12 cestos da primeira foi para a mão do menino. E eu estou dando oportunidade de vocês agora ter o cesto de vocês. Só que vocês são 12, agora com 7, vocês têm que se virar. Alguém de vocês vai ficar sem. Já que vocês não entenderam nada, vamos entrar no barco. E eu termino aqui. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanatuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com eles e pediram-lhe para que tentarem um sinal do céu. Suspirando profundamente com seu espírito, disse, por que pedes a essa geração um sinal? Em verdade vos digo que essa geração não terá sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. A Bíblia é esquisita. E eis que esqueceram de levar pão no barco. E não tinha consigo senão um pão. Quantos pães vocês têm? Quantos pães vocês têm? Quantos pães vocês têm? Vocês têm 7 mesmo? Tentem imaginar, se com 5 pães comeu-se 5.000 e sobrou 12, imagine com 8. Quantos pães tendes? 7. Quando na verdade tem um dentro do barco guardado. Então não é 7, é 8. Eles estão tendo essa coragem de omitir, para não falar que estão mentindo para Jesus. Se eu tenho coragem de mentir para Jesus, eu não vou ter coragem de mentir para vocês? Não pode haver cobrança de um bom caráter de quem não tem caráter com aquele que deseja dar-lhe um bom caráter, que é o seu Senhor de caráter. Se eu oculto as coisas de Jesus, achando que Ele nunca vai entrar no nosso barco. Quantos pães tendes? 7. Então entenda que não é falta de Jesus, porque Jesus você tem. É falta de ser um pouco mais verdadeiro com Ele. Que é possível caminharmos e vivermos ambientes de milagres terríveis e continuar vivendo uma vida mentirosa.
uma vida desequilibrada em caráter, descompensante em alma, uma vida surda no ser, cego de entendimento, vivendo com uma roupagem de discípulo, em pleno processo ainda não foi conclusivo ainda essa escola, e a gente se acha no direito. Não, a gente vai esconder um pão aqui, porque vai que o quê? O problema é que eu ando com a providência, eu me esqueço do provedor. Jesus não é minha providência, Jesus é o meu provedor. E para ele ser provedor, ele pode dar-me ou não. Providência não é o que ele me dá, eu quero é o provedor, mesmo não tendo nada. A pergunta dele me levaria para um novo nível. Como que saímos de 5.000 pessoas comendo e descemos o nível para 4? Como que saímos de 12 cestos que sobram e descemos para 7? A questão é que os nossos resultados estão diminuindo, porque deixamos de ser verdadeiros com ele. Verdadeiros. Eu reclamo dos meus resultados e digo que Jesus me abandonou, quando na verdade ele continua do meu lado e eu continuo do lado dele, ainda que não o percebendo como deveria, não se arrepiando como sempre, todavia escondendo algumas coisas, como se vai que a gente não tinha na primeira e apareceu um menino, e agora a gente está com 7, na verdade 8, vamos dar 7, e aí o grupo apostólico sofre, porque todos estão de comum acordo. E aí na reunião ministerial de Jesus há uma reclamação, tem 7 cestos, somos 12, e Jesus olha para ele dizendo: e o Kiko? Vocês estão percebendo a falta do que vocês queriam, mas vocês não estão colocando para fora aquilo que deveria. Porque vocês me apresentaram 7, mas vocês têm 8. Tem um que você guardou debaixo da tua cama, porque você acha que ele não é mais o provedor. Porque a minha relação com Jesus é por aquilo que ele pode me dar, não por aquilo que ele é. Enquanto ele me dá, e quando ele deixar de me dar, ele continua sendo, porque ele não é o que ele faz. E eu vou continuar repetindo isso. Ele faz, e o que ele faz é bem menor do que ele é. A porta que você quer que ele abra é menor do que ele. A cura que você quer que ele faça é bem menor do que ele. Ele não é o que eu estou pedindo, ele só faz as coisas de acordo com o tamanho da minha fé. Isso não determina o tamanho dele. Ele é bem maior do que a porta, ele é bem maior do que a providência, ele é bem maior do que o pão, ele é bem maior do que a água, ele é bem maior do que a montanha, ele é bem maior do que a pedra, ele é bem maior do que o câncer, ele é bem maior do que a AIDS, ele é bem maior do que a cura. Ele, Jesus, é maior. Ele é maior. Não, mas o dia que ele deixa de fazer, ele deixa de ser. Mas e o dia também que você deixa de fazer o que ele está te perguntando como sendo verdadeiro? Ele deixa de ser provedor porque não provê. Quando você falha com a verdade, deixa eu tentar te falar uma coisa que eu aprendi com a minha esposa. Quem mente tem aliança com o pai da mentira. Simples. Quantos pães tendes? 7. Então vamos lá. Lembra da primeira? Por causa da verdade, o lugar é deserto, mas tinha relva para sentar. Mas só tinha 5. Agora tem 7. Por falta da verdade, só tem chão. Ah, mas está incomodando. Te incomoda mais o chão do que ser verdadeiro? O chão te incomoda? A mentira não?
a gente precisa rever a nossa relação com Jesus. Qual nível? Que nível nós estamos? Que nível nós estamos? Quantos pães tendes? 7. Lembra da primeira? Eu levantei. Agora aqui não levanto. Como levantar? Se o pão está vindo da mão de um mentiroso? Não, eu dou graça. Só que não se engana com ela. Porque a graça não é uma cobertura para a tua mentira. É um sustento no processo de ser partido. Eu não estou apoiando a tua mentira porque está a graça. Eu estou te dando graça para você suportar ser partido. Porque imagine só, se sendo verdadeiro a gente é partido, imagine sendo mentiroso e ser partido. São dores distintas, mas a graça é a mesma. Quantos pães tendes? 7. Okay. Você tem noção do perigo que você está correndo em dar? Como é que fica você? Você está partindo, está vendo o milagre, e você acha que isso aqui está de comum acordo. Ele vai ter uma conversa depois com a gente. Que a princípio o compromisso é com o povo. Deixa o povo comer. A nossa conversa é dentro do barco depois. Aonde ninguém vê, ninguém sabe. Porque a título de informação, todo mundo viu aí você dando 7. Mas depois que isso tudo acabar, essa festa toda, as luzes se apagam, as portas se fecham, a gente vai para dentro do barco, filho. Porque você acha que eu vou para um canto, você vai para o outro. Eu vou voltar para o teu barco. E você acha que vai ficar tudo legal? A gente vai para o mar. Você vai ter tempestade de novo. Então não olha para a multiplicação, olha para a tempestade. Se ela está se repetindo, é porque a gente faltou com a verdade em algum momento. Vamos para o barco. Todo mundo comeu, todo mundo foi embora. Tchau, hein? Beijo, até amanhã. Vamos para o barco. Ah, não, vamos dar uma volta ali, os fariseus estão aqui, razoando. Vamos bater um papo. Não, a gente bate papo com o fariseu também. Vamos bater um papo aqui com ele. Vamos lá, quer sinal? Não tem sinal coisa nenhuma. Quando terminou, vamos para o barco. Vamos para o barco. Não, mas a gente tem um negócio para fazer aqui. Não, a gente faz, não tem problema, a gente faz. Vamos para a cantina, a gente come o negócio, está tudo certinho. Vamos para o barco, filho. Vamos para o barco, porque eu preciso te mostrar alguma coisa que eu acho que você não viu. Vamos para o barco. Vamos para o barco porque é um ambiente em que está eu e você e mais ninguém. É só a gente. Ali você vai poder chorar, espernear, gritar, tá com a cabeça no chão, faz o que você quiser. Ali só tá a gente. Vamos para o barco? Vamos para o barco porque a tua cabeça pesa. E pesou quando você disse que tinha 7. Pesou porque eu sei que pesou. Pesou quando sobrou menos. Pesou quando comeu pouco. Pesou porque dessa vez veio da mão de discípulos e da outra vez veio da mão de menino. Como é que pode um menino ser tão verdadeiro e um discípulo ser tão mentiroso? E olha que o menino não está andando com Jesus como você está andando, cara. Você está se aproveitando da presença dele. Você está achando que ele é esconderijo de gente podre, de gente... Me perdoe, pastor. Você está achando que Jesus é o quê? Rafael, você está achando que Jesus é o quê? Como assim? Vamos para o barco, filho. Nossa conversa é quando todo mundo dorme. Deixa todo mundo dormir. Senta lá no sofá. Vamos sentar nós dois. Vamos tratar desse pão aí. Esse pão da tua mentira, esse pão da presunção, esse pão do orgulho, esse pão da falta de fé, esse pão sabe, falta de confiança.
esse pão que você está guardando para quê? Entenda, filho, eu multiplico sim 7, porque isso é público, mas eu não multiplico 1. Eu multiplico 5, eu multiplico 7, mas eu não vou multiplicar esse. Você guardou à toa. Ah, não, eu estou me precavendo. Como se precaver? Deixa eu te falar uma coisa. No reino de Deus não tem plano B. Não vou fazer isso aqui. Mas se isso aqui não der certo, eu tenho aqui. Eu tenho aqui o quê? Não, vou dar 7. É isso que ele quer, então eu dou 7, mas eu tenho mais um aqui. Que depois que isso tudo acabar, eu vou para dentro do barco e vou comer um só. Como assim? O Evangelho é um plano só. Eu sou artigo definido, o caminho, a verdade, a vida. Não existem dois. Não tem plano B, filho. Queima o plano B. Detona teu plano B. Depois que você segue esse caminho, é um caminho sem volta. Não existe uma outra opção. Entrega tudo para Ele. Seja verdadeiro, ainda que isso te custe, ainda que isso te marque, ainda que isso te amasse. Seja verdadeiro. Revele a tua alma. Não oculte nada. Assim diz o Deus da cidade e Mafe. Abra a alma, revela tudo. Não esconda nada. Levante a tua mão. Jesus, o que é isso? Levante a mão. Eu planto uma palavra nesse altar. Eu semeio uma palavra nesse altar. É tempo de multiplicações. Porém, atentai-vos, porque a pergunta para vocês é: quantos pães tendes? A sua resposta vai determinar o resultado. Responda verdadeiramente, ainda que isso te custe. Diga o que está guardado, diga o que está oculto, diga que está no almoxarifado, diga o que está no armário, diga o que está separado. Apresente tudo, porque quando eu entrego tudo, a manifestação do resultado é fazer-me viver tudo que eu não esperava. Assim diz o Senhor. Nós estamos no 7º mês. Eu profetizo 1/6 para cada mês. Daqui para o Gelemia Fácil. São 12 meses. E Mafe, pela resposta verdadeira, se prepare. Vocês viverão 1/6 em cada mês. 1/6. Solta a voz. Solta a voz. Jesus, o que é isso? Abre a raçura, gata. Solta a voz. Fica em pé gritando. Fica em pé fazendo barulho. Fica em pé crendo. Pode preparar o ambiente da tua casa. Eu não tenho jeito de profeta. Eu levo uma vida de profeta. Eu estou liberando uma palavra desse altar. Pode preparar o ambiente da tua casa, porque as coisas começarão a tomar novos rumos. Quem é de guerra entra. Quem é de oração ore. Quem é de
intercessão interceda. Quem é de batalha entra. O Espírito de Deus está dizendo: eu libero nesse semestre, nesses 6 meses, eu começo a liberar. Vocês não têm noção do que começa a ser liberado. Vem do céu, vem da terra, vem do mar, vem do céu, vem da terra e vem do mar. Eu vou repetir: vem do céu, vem da terra e vem do mar. Vem do céu, vai vir voando. Vem do mar, vai vir navegando. Vem da terra, aleluia. Não é hora de você parar, não é tempo de ficar chorando, não é hora de se entregar, não é tempo de ficar prostrado. Promessas e milagres irão acontecer no tempo certo. Deus está cuidando de tudo. Jesus, o que é isso? Vamos lá, tudo bem, cante. Está doendo, mas escute o que eu vou te dizer. Deus, não dá pra gente prova maior do que podemos suportar. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor. Teu amanhã será melhor que hoje. Solta a voz e morre. Viverá. Solta a voz e morre. O que Deus irá O fazer. Espírito de Deus toma a casa. Será melhor. Vira uma chave. Teu amanhã será melhor. Teu Jesus, o que é isso? será melhor que hoje. Viverás pra ver o que Deus irá fazer. Teu amanhã será melhor. Sopra Espírito. Sopra Espírito. Sopra Espírito. Sopra Espírito. Sopra Espírito. Sopra dos 4 cantos de São Paulo. Sopra dentro da cidade Maf. Sopra vento do Espírito. Vem vento dos 4 cantos desse céu e sopra na cidade Maf agora. Aonde houver um crente verdadeiro,